Boa noite a todos. Boa noite você que está na tua casa, nos vendo pela internet e participando com a gente no culto. Antes da gente começar, vamos orar a Deus. Pai bondoso, Senhor, que nós sabemos que está aqui no meio de nós, que está no meio das nossas casas, que seja o Senhor quem nos fale, que a tua palavra, inspirada pelo teu Santo Espírito, venha aos nossos ouvidos de acordo com a tua vontade e faça a transformação de vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. De todos os sinais miraculosos que Jesus fez, vocês já ouviram eu falar aqui algumas vezes. João, em seu evangelho, conta de 7 deles. E tenho certeza que até a gente terminar esses 7 milagres, vocês vão ter de cor qual o objetivo que o Espírito Santo, e através de João, de relatar esses milagres. E a resposta está lá no capítulo 20 do Evangelho de João, no verso 30, que diz que eles foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Os milagres, então, foram sinais com objetivos de evidenciar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que Jesus é Deus que se fez homem. Os milagres são sinais que indicam quem é Jesus, a sua divindade, com o objetivo de que a gente creia nele. E ao crer, a gente tenha vida eterna. Esse é o objetivo comum de todos os milagres de Jesus. Como combinado com vocês aqui, nas minhas vindas aos domingos, eu vou cobrir esses 7 milagres. Nós já falamos sobre o primeiro milagre, que foi a transformação da água em vinho no casamento em Caná da Galileia. Falamos também do segundo milagre, que ocorreu também em Caná da Galileia, que foi a cura à distância do filho do oficial do rei. Agora nós vamos então falar do terceiro milagre, descrito por João. Jesus fez muito mais do que esses 7 milagres, mas João escolhe esses 7 milagres, que é o terceiro milagre, é a cura do paralítico. E é provável que vocês se lembrem que eu já falei desse texto, talvez em fevereiro, eu acho que foi alguns meses atrás, neste ano. Então, hoje eu não vou me ater muito ao sinal miraculoso em si. Como a gente já falou antes, o propósito maior de Jesus com esses sinais não está no milagre em si. Se ficarmos apenas no milagre da cura do paralítico ou das outras curas, nós vamos perder o propósito maior de Jesus ao realizar esses sinais. Então eu vou relembrar com vocês alguns pontos ocorridos nesse milagre, e nós vamos usar o restante do tempo para ir um pouco além do milagre em si, destacando 2 pontos fundamentais que ele traz. Então, primeiro vamos dar uma relembrada de alguns pontos importantes, ou um resumo do milagre. Então, esse milagre, diferente dos 2 primeiros, ele ocorreu em Jerusalém, durante uma das 3 festas mais importantes dos judeus, ali ao lado do tanque chamado de Betesda, que significa, a palavra Betesda, casa de misericórdia. Ao redor do tanque havia uma multidão de enfermos de todos os tipos. E eles tinham uma esperança numa crendice de João, que quando a água do tanque se mexia, o primeiro que caísse ali dentro seria curado. No meio dessa multidão de enfermos havia um paralítico há 38 anos. Jesus, passando por ali, viu esse paralítico deitado
E sabendo da sua situação, João nos fala assim, sabendo da sua situação, perguntou a esse paralítico se ele queria ser curado. Esse paralítico não buscou Jesus, não pediu para ser curado e não demonstrou qualquer sinal de fé, por mais incipiente que fosse. Foi a misericórdia de Jesus que o alcançou, tudo partiu de Jesus. O texto nos conta, e esse texto está lá em João 5, no começo de João, o texto nos conta que, face à ordem de Jesus, a cura se dá imediatamente. Jesus ordena que o homem se levante e ande, e imediatamente o homem está completamente curado. Aqui vale a gente lembrar 3 coisas que acontecem, que muitas vezes a gente lê, e é natural da gente, a gente se atém ao milagre em si, e perde essas 3 observações que são importantes. Jesus não mandou só que o homem levantasse, o que já era super difícil. Jesus mandou que ele carregasse a maca dele, o utensílio onde ele se deitava. Segundo ponto importante é que Jesus mandou que ele andasse. E esse andar significa passear. É tipo assim, sai por aí carregando a tua maca. Passeie, mostre que você está andando. E o terceiro aspecto que João faz assim com uma marca muito clara é que essa cura foi feita no sábado. Dia em que os judeus proibiam uma série de coisas baseadas em suas tradições religiosas, distorcidas da lei de Moisés do Antigo Testamento. E uma dessas proibições era carregar qualquer coisa acima do ombro. E foi exatamente isso que Jesus mandou o paralítico, ao ser curado, fazer. Jesus, então, realizou esse sinal miraculoso com claro propósito de confrontar os líderes religiosos da época e suas tradições distorcidas. Ele mandou o homem carregar sua maca e sair caminhando, se mostrando a todos, e isso era um sábado. Os versos 10 a 13 de João 5 descreve a conversa dos líderes judeus com o homem curado. E quando a gente presta atenção nessa conversa, os judeus não dão a mínima ao fato da cura. O que os judeus querem discutir com o homem é quem é que mandou ele fazer o que não podia, que era carregar algo no dia do sábado. E o homem, diante do aperto que os líderes judeus estavam dando nele, tira o corpo fora, dizendo que ele estava fazendo o que lhe foi mandado por quem o curou. E ele deixa muito claro que ele não tinha a mínima ideia de quem era aquele que o havia curado. No verso 14 de João 5, João diz que Jesus foi à procura do homem. E Jesus o encontrou no templo. Jesus não só o curou, e logo após a cura, Jesus sai do meio da multidão, mas depois Jesus vai atrás dele e o encontra no templo. E lhe dá uma ordem ainda mais importante do que aquela primeira, da qual decorreu o milagre. A segunda ordem que Jesus dá para ele é: não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O que poderia ser pior do que 38 anos de paralisia daquela doença, do que a destruição emocional que a gente percebe no texto quando lê
as falas do paralítico, da sua solidão. Guarde essa ordem de Jesus, porque nós vamos precisar dela nos 2 pontos que nós vamos comentar ao final, um pouco mais à frente. Por fim, depois do homem ser curado e entregar aos judeus que fora Jesus quem o havia curado, dando sinal claro que sua prioridade, a prioridade dele, paralítico ou ex-paralítico, era estar de bem com os líderes religiosos e ter a aprovação deles. João descreve que ao ser questionado pelos judeus por que desrespeitou o sábado, quando Jesus é questionado pelos judeus por que desrespeitou o sábado, Jesus dá uma resposta muito significativa no verso 17 de João 5. Disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. A partir dessa afirmação feita por Jesus, os judeus passaram a persegui-lo e queriam matá-lo. O verso 18 diz que os judeus queriam matá-lo não simplesmente porque ele fazia aquelas coisas no sábado. Não era esse o ponto principal. A razão principal que está embutida no feito e na resposta de Jesus, e que eles entenderam claramente através do sinal e das respostas dadas por Jesus, é que Jesus estava se fazendo igual a Deus. Essa é a razão por que eles queriam matar a Jesus. Os líderes religiosos entenderam muito bem que Jesus estava se mostrando igual a Deus. Este é o propósito maior do terceiro milagre. Fazer saber que Jesus é igual a Deus. Os líderes religiosos entenderam que Jesus estava evidenciando que ele era igual a Deus. Mas ao invés de crer neles, eles decidiram rejeitá-lo e matá-lo. Feita essa longa introdução, nós vamos relembrar um pouco mais ao ler o que Jesus diz ao homem curado, aos judeus, logo após o milagre, partindo do verso 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, encontrou o ex-paralítico: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhes Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Jesus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Verso 19. Jesus lhes deu essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o filho também faz. Pois o Pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras maiores do que estas. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos
e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer dá-la. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram ao Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. E o verso 24: eu lhes asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas passou da morte para a vida. Eu quero então destacar 2 pontos fundamentais trazidos por esses sinais miraculosos que são evidenciados nesse texto que a gente acabou de ler. Esses 2 pontos têm implicações claras para nós agora. Não só o entendimento do que aconteceu, mas para nós, na vida que temos hoje. Para a nossa vida, para a nossa fé, para a forma como tratamos Jesus. O primeiro ponto, e quando eu falei aqui em fevereiro, eu falei desse ponto, então é quase que relembrando, reforçando, a cura foi feita para confrontar o pecado. Naquela ocasião, em fevereiro, eu falei assim, depois do milagre de Jesus, ele quer nos santificar. Jesus fez a cura do paralítico sem que ele tivesse pedido ou mostrado qualquer fé. Mas Jesus não parou aí. Jesus foi ao encontro dele e fez um alerta mais importante do que a própria cura. Você está curado, o seu problema físico não existe mais, mas o mais importante é que a sua vida seja transformada. Isso está lá no verso 14. Não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Assim como na primeira ordem, para que o paralítico se levantasse, carregasse sua maca e andasse, é óbvio que o doente não tinha condições em si para obedecer aquela ordem. Ele necessitou da misericórdia e do poder de Jesus para que a ordem pudesse ser obedecida. Agora também, nessa segunda ordem, Jesus quer mudança de vida. Nem o paralítico, nem nós podemos obedecer essa ordem, a não ser pela ação da graça e do poder de Jesus Cristo. Mas dar a ordem para que não pecasse mais, Jesus está chamando para aceitá-lo por completo, para termos a disposição de obedecê-lo e buscar uma vida alinhada com o seu padrão. Claramente, Jesus está trazendo a discussão para o ponto mais importante. Do que adianta qualquer coisa dessa vida se a nossa alma não for salva? Ou de outra forma, sua salvação e paz com Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. Por isso Jesus quer transformar nossa vida por completo e não só curar a nossa dor física, a nossa paralisia física, resolver o nosso problema de hoje. E isso é muito importante para a gente pôr as prioridades nos lugares devidos. Esse milagre nos aponta que devemos nos entregar totalmente a Jesus, para que Ele transforme a nossa vida por inteiro. Falei do primeiro ponto, agora eu vou falar o segundo ponto. O segundo ponto tem a ver com a relação de Jesus com o Pai.
Jesus é Deus. E eu gostaria que isso ficasse na gente de uma forma sólida. Nós vamos ver os 7 milagres e vamos ver isso sendo repetido sempre. Mas é importante que isso esteja dentro da gente, nas circunstâncias da vida. O verso 18 diz que os judeus concluíram que Jesus estava se declarando ser igual a Deus. E note um ponto muito importante. Jesus não contradisse o que eles falaram, o que implica que Jesus estava aprovando a conclusão deles. Na sequência dessa passagem, e que nós lemos, no verso 19 a 23, Jesus responde aos judeus, e de sua resposta, nós concluímos 2 pontos importantíssimos e, de certa forma, recíprocos. O primeiro é que Jesus, o Filho, está em perfeita sintonia com o Pai. Jesus faz só o que o Pai faz. Jesus tem uma conexão, uma união de essência com Deus. Deus e Ele formam uma unidade. Jesus é igual a Deus. Foi isso que os judeus concluíram, que Jesus estava se igualando a Deus. E eles interpretaram corretamente o que Jesus estava tentando mostrar. Também outro ponto que é recíproco daí é que Deus, o Pai, age em perfeita sintonia com o Filho, com Jesus. Veja o que está escrito no verso 22. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo julgamento ao Filho. Deus age de acordo com Jesus, a ponto de ter confiado todo julgamento ao Filho, a Jesus. Então, como Jesus e Deus estão em perfeita unidade, o texto que vem a seguir discorre 2 implicações muito importantes. A primeira delas, quem não honra a Cristo, não honra a Deus. É isso que aparece no verso 5, 23, segunda parte do verso 23. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Nesse mundo de hoje, pluralista, tolerante, muitos dizem crer e adorar a Deus, sem, no entanto, crer e adorar Jesus como Cristo. Jesus está dizendo que isso não é possível. Quem não honra a Cristo, não honra a Deus. Não se deixe enganar pelo conceito que muitas vezes a gente ouve por aí, que todos os caminhos nos levam a Deus. A verdade expressa aqui e em toda a Bíblia é que só Jesus é o caminho, só Ele nos leva a Deus. Põe isso aí dentro de você. Guarda isso. Porque se nós queremos honrar a Deus, nós temos que honrar a Jesus. A segunda implicação importante diz respeito ao julgamento de Jesus, que é validado pelo Pai. Nós vimos no texto que o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento a Jesus, ao Filho. Aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. E aquele que rejeita a Cristo, ao invés de vida eterna, enfrentará a ira de Deus,
que permanece sobre ele, de acordo com João 3:36. Esse é o julgamento. Aqueles que creem em Jesus têm a vida eterna. Aqueles que não creem em Jesus já está condenado. A sentença já está dada. Sobre ele estará a ira de Deus. Os líderes judeus, corretamente, entenderam o que Jesus estava dizendo ao concluir que Jesus estava se pondo igual a Deus. E os líderes judeus o rejeitaram. O paralítico, depois da cura, teve um encontro com Jesus no templo. E aparentemente preferiu o lado dos religiosos, rejeitando a Jesus. Para quem age assim, o julgamento está feito. Quem rejeita a Cristo, rejeita a Deus e irá enfrentar a ira de Deus. Para finalizar a nossa conversa, eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui, para você que está em casa. Você, meu amigo, minha amiga, você já entendeu que Jesus está afirmando que ele é igual a Deus? Que ele é o enviado de Deus para a sua salvação, para a minha salvação? Não fique na busca só da resolução dos seus problemas terrenos, só na busca da cura. Há algo muito maior em jogo. Nós precisamos aceitar e declarar que Jesus é Deus, que Ele é nosso Senhor e Salvador, para que não nos aconteça coisa pior. E a coisa pior aqui é enfrentar a ira de Deus. Se você já aceitou a Jesus, deixe-me destacar para você o que Jesus afirma no verso 24, João 5, 24. E de novo, marca esse texto, carrega ele com você. Especialmente nesses momentos de dificuldade, de problemas, de sofrimentos, que a gente precisa de conforto. O verso 24 diz: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Não é terá a vida eterna. Tem a vida eterna. E não será condenado. Mas já passou da morte para a vida. Se você aceitou Jesus, você não só não será julgado, mas já passou pelo julgamento e está livre de qualquer condenação. Isso é garantia de Jesus. O verso fala assim: eu lhes asseguro. Tenha isso bem firme dentro de você. Não deixe as circunstâncias da vida desviar, tirar de você essa segurança. Jesus se tornou julgamento por nós quando ele morreu na cruz. A morte de Jesus tornou-se a nossa morte. A crucificação de Jesus tornou-se a nossa crucificação. Mas a ressurreição de Jesus é a nossa ressurreição. Os que creem em Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, já passamos da morte para a vida. E essa é uma notícia maravilhosa. Isso tem que ser o maior tesouro da nossa vida.
descanse nela. Desfrute dela. Desfrute da vida de Jesus como o tesouro mais importante que possa existir para você. É isso que dá sentido à vida. Foi para isso que Jesus veio. Foi para isso que Jesus fez os sinais, para que a gente compreendesse que Ele é Deus e que Ele quer um relacionamento íntimo conosco, mas nós só podemos ter esse relacionamento se a gente o aceitar. Vamos orar? Paizinho de amor, o nosso pedido aqui é que a gente entenda a importância da tua vinda ao mundo, encarnado como homem, para nos revelar Deus. Que a gente entenda que as tuas promessas, que as tuas palavras foram as palavras ditas por Jesus. Que a gente tenha firme que Jesus é Deus. Que a gente honre a Deus através da nossa honra a Jesus. Paizinho de amor, as pessoas que estão aqui, que estão nos ouvindo, que ainda não tiveram a decisão plena de estar contigo, de te aceitar, de entender a tua oferta, que o teu Santo Espírito, que nos instrui, que nos mostre a verdade, mostre a essas pessoas a tua verdade. A nós, Senhor, que já cremos em Ti, dai-nos, Senhor, a segurança, aumente a nossa fé para crermos de maneira sossegada que a nossa vida está na Tua mão, que o Senhor já nos prometeu uma herança e que nós temos vida eterna contigo, que começa aqui. Senhor, transforma a nossa vida e que a nossa vida possa ser usada por Ti para levar outras pessoas a Te conhecer. Obrigado, Senhor, pelos livros da Bíblia. Obrigado pela ação do Teu Espírito, que instruiu pessoas, instruiu homens, para nos revelar Jesus e nos fazer conhecer a Tua verdade. Trabalhe em nós, para que creiamos na Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém.